Olá, eu sou a mestranda Carla Wani Rabelo Pereira e o meu projeto se chama Rompendo os Limites com a Arte Povera, composição coletiva visual alusiva ao imaginário infantil. A problemática que fez surgir esse projeto é justamente a falta de material para a produção em artes visuais dentro do meu local de trabalho. E, com isso, foi traçado o objetivo de encontrarmos o melhor caminho a ser percorrido dentro da arte pólvora, que é uma arte que trabalha com materiais desprezados, como os resíduos descartáveis, e materiais da natureza, sementes, galhos, folhas, etc. A metodologia trabalhada aqui é a metodologia qualitativa, e como eu também faço parte da pesquisa, essa metodologia está associada à pesquisação. Aqui ao lado nós temos a imagem de um trecho da obra Lixo Extraordinário de Vicky Muniz, e esse lixo extraordinário estaria dentro do percussório da arte povera, pois o artista utiliza elementos desprezados para construir uma arte significativa. As práticas de artes visuais na Escola Roxana. A Escola Roxana é uma escola que tem 17 anos, ela fica localizada na zona periférica de Manaus, e no seu currículo temos o projeto de escola integral, da PROET. Porém, apesar de ter um número extenso de horas-aulas, no caso de arte, são 2 horas por semana, comparado às escolas comuns, que são horas a menos, 45 minutos, em algumas situações, e 50 em outras, esse horário permite com que as aulas sejam mais dinâmicas, que tenha melhor produção, mais produção, na verdade. Porém, não temos algumas situações, no caso, não temos um espaço propício para essa produção, né? A aula deve ser realizada dentro da sala de aula, uma sala de aula que, na minha opinião, não seria muito bacana de se trabalhar, porque é uma sala de aula pequena, nós temos muitos alunos, essa sala de aula é compartilhada com cadeiras, mesas, mas é o que temos e é o que vamos usar, né? E também tem a situação da pouca quantidade de material viável, né? Normalmente, quando falamos em produção em artes visuais, nós trabalhamos com lápis de cor, giz de cera, argila, mas nesse espaço não temos esse material em abundância que possa ser utilizado por todos os alunos. Então, em algumas situações, nós adaptamos com o uso de materiais recicláveis. Nessa primeira imagem, nós temos um exemplo de uma aula utilizando esses materiais recicláveis, e essa aula ela não foi acompanhada por mim, né? Essa aula ela foi realizada no período remoto. Estou trabalhando nessa escola já tem 2 anos, e nesses 2 anos tivemos poucos contatos com a produção utilizando tridimensional, né? Normalmente as aulas práticas elas envolvem o desenho, e nesse primeiro contato, nessa primeira imagem, é o resultado de uma aula falando um pouco sobre os instrumentos musicais, mas puxando para as artes plásticas, que é onde tem um domínio. Aqui os meninos produziram os instrumentos que eles imaginaram, que eles ouviram, que eles conheceram através de figuras, em casa com a ajuda dos pais, utilizando plástico, barbante, papelão, etc. Já na segunda imagem, foi um projeto que aconteceu na escola, também com essa pegada de utilizar materiais adaptáveis, né? Nessa situação, eu tinha apenas 3 alunos, e esses 3 alunos tinham o objetivo de construir jogos e brincadeiras para serem usados dentro da sala de aula. E aí, nesse processo de construção do nascimento desses jogos, foi acompanhado a discussão entre eles, o surgimento de ideias, eles começaram a rascunhar no caderno as possibilidades, algumas possibilidades foram reprovadas, e eu acompanhei não visualizando esse processo, mas sim dando um apoio, né? Criando situações, fazendo perguntas,
dando opções, e assim foi surgindo, até que ao fim de 3, 4 meses aconteceu a materialidade, ela não surgiu automaticamente. Essas crianças, elas passaram por toda uma questão de pesquisa, de construções internas e externas, para materializar suas ideias e assim levar para a sala de aula. E levando em consideração os textos da BNCC e das autoras Guerra, Martins, Pygotsky e a Faiga, o ensino-aprendizado em arte só se torna significativo quando há a produção desse fazer. Qualquer material pode ser usado para criar uma arte significativa, de acordo com a arte Povera, sim. Antes desse movimento surgir, e na década de 60, a arte ela era associada à contemplação, busca de beleza, etc. Né? Os materiais utilizados para esse meio eram materiais custeáveis, eram materiais de difícil acesso, como a tinta guache, a tinta óleo, o bronze para as esculturas, o mármore, etc. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a grande quantidade da cultura de consumo, alguns artistas e pensadores resolveram questionar essa situação, né? E no caso, o Germano Celante foi o crítico em arte que trouxe essa nomenclatura arte povera. Povera significa em italiano pobre, mas não uma arte pobre, com um resultado pobre. Sim, utilizando recursos desprezados e adaptando situações do seu dia a dia, né? Michelangelo Pistoletto e Juliano Argan, eles utilizam esses materiais que eles denominam como materiais da vida, os processos de criação coletiva em sala de aula. O ser humano, de acordo com a escritora Cecília Salles e Feigl Strauer, tem a necessidade de criar. Eles nascem com essa necessidade. É isso que nos diferencia dos outros animais. E a criança, ela tem isso muito intuitivamente, né? Os meus alunos, eles recolhem objetos antes de chegar na escola, umas pedras, uns galhos, umas sementes, umas embalagens, e eles criam personagens, eles representam seu mundo cultural através desses elementos, né? E através dessas pequenas pistas com esses projetos, com essas situações, eu gostaria de dar caminho à produção no futuro, né? No ano que vem, se não for um ano atípico novamente. Até o momento não tenho resultados, o meu processo ainda está sendo construído, estou na parte da fundamentação. A minha proposta é centralizar essas produções que os alunos já fazem intuitivamente, através de outras aulas, através deles mesmos, dentro da expressividade do seu próprio imaginário, utilizando os recursos da arte povera. Gente, essa foi minha apresentação. Essas foram as referências que utilizei e agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. Tchau, tchau.